Quem não se encantou quando foi pela primeira vez ao cinema? Impossível não ficar fascinado diante da telona. Imagine então quem assistiu à primeira projeção exibida no mundo em 1895. O cinema, há mais de 100 anos, permitem ao homem traduzir e se emocionar com uma variedade de imagens. Elas servem tanto para o entretenimento quanto para a difusão de ideias, emoções e expressões mais elaboradas. Sem dúvida, a sétima arte é capaz de mudar conceitos, influenciar gerações e transformar uma sociedade. Quer saber mais sobre cinema? Então fique conosco que o Universidade Aberta está começando. Impulsionar o alcance e o conhecimento à cultura audiovisual em diferentes formas. Esse é um dos objetivos do Ponto de Cinema, assunto do programa de hoje. O projeto de extensão do curso de jornalismo da Faculdade de Artes e Comunicação é vinculado ao Centro de Cultura e Comunicação da UPF. Mas antes de falarmos mais sobre o projeto, vamos assistir a uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Eu estou em pé na minha mesa para me lembrar que devemos ver as coisas constantemente de um modo diferente. A atmosfera criativa do audiovisual encanta. Na telona, histórias inventadas ou reais que transportam quem assiste para um universo a ser descoberto. Here's Johnny! Mas muito além de um meio de diversão, o cinema pode ser uma ferramenta educativa. O audiovisual, a arte, a música, a poesia, ou seja, coisas não tão lógicas e racionais, dentro inclusive da filosofia, que é a minha área, eles servem como essa ponte entre um conteúdo abstrato que está lá em um outro lugar, numa outra época, num outro tempo, e um sujeito concreto que está aqui, agora. Ele pode ser uma ferramenta importante para auxiliar os estudantes na compreensão de certos conceitos, certas questões, uma compreensão da realidade a partir de outros estímulos. Ultrapassar as fronteiras do quadro negro. O uso das narrativas audiovisuais como método de ensino pode ir além dos muros da universidade e chegar até as salas de aula no ensino regular. A professora Ivete Garcia conta que quer ensinar aos alunos muito mais do que apenas ver um filme. O filme tem que ser bem organizado, tem que ter um planejamento, tu tem que ter, não apenas ver o filme por ver. Isso eles fazem em casa. Então tem que escolher um bom filme, principalmente um filme que eles não veriam em casa, que jamais eles assistiriam. Porque em casa eles podem acessar o que eles quiserem, mas a escola tem esse compromisso assim, com o conhecimento, esse compromisso social. Então o filme é uma coisa muito séria. Mas e se além de assistir um filme, o aluno pudesse contar, através da imagem e do som, a própria história? Na Escola Monteiro Lobato de Passo Fundo, eles podem. A gente está gravando uma história de um maníaco que no final do filme ele mata uma menina e uma vai pro hospício, a outra vai pro orfanato, é um monte de coisa na história. É um terror e tipo vai envolver uma lenda e tipo é um amigo sim convida o outro amigo dele para irem na casa, daí tipo eles estão lá fazendo alguma coisa, daí tipo um decide ir mais além e tipo desafia o outro amigo a fazer essa lenda. A gente está trabalhando uma história de duas gurias que se conheceram online, que passa que, às vezes, as amizades que a gente tem na vida real, nem sempre essas pessoas são verdadeiras contigo. Muitas vezes são falsas. A criatividade dos alunos e o apoio da escola fazem dessa atividade o pontapé para uma nova forma de aprendizado. Que ver filme você vai ver quando criança, adolescente, jovem, adulto. Que livros você vai ler de criança, jovem, adolescente, adultos. Então, assim, eu acho que a escola ela tem que proporcionar esses espaços de conhecimento e fazer com que o aluno goste de estar nesse espaço. Eu quero todos sentados! Não estão me ouvindo!
Para conhecermos as atividades desenvolvidas pelo Ponto de Cinema, estão comigo no estúdio a coordenadora do projeto, a professora mestre do curso de jornalismo, Nádia Hartmann, e também conosco o coordenador de atividades do projeto, professor mestre Fábio Rockenbach. Professora Nádia, professor Fábio. Olá. Tudo bom? Eu cheguei a suspirar depois de assistir essa reportagem, porque falar disso é tão bacana, né? Fala um pouquinho sobre o impacto do cinema e da produção audiovisual na formação do leitor. Bibiana, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, o convite para estarmos aqui hoje falando do projeto Ponto de Cinema e, ao mesmo tempo, também parabenizar a Faculdade de Jornalismo, a Faculdade de Artes e Comunicação, através do NECJOR e da UPF-TV, por esse espaço proporcionado através do UniAberta para a divulgação da pesquisa e da extensão aqui na universidade, não é? Porque é justamente essa forma da gente divulgar o que está sendo feito aqui e chegar aos benefícios todos à comunidade. E é isso justamente que vem sendo feito através do projeto Ponto de Cinema, não é? A gente viu, inclusive, na reportagem, que o cinema já há muito tempo é utilizado como uma ferramenta de educação nas salas de aula, né? E isso nas mais diversas disciplinas, não apenas em língua portuguesa, como a reportagem trouxe, mas em várias disciplinas que a narrativa audiovisual pode ser utilizada como uma ferramenta importante de aprendizado. Mas nem sempre pensando na questão da linguagem, né, professor Fábio? Mas pensando em como isso atende um ou outro conteúdo da grade curricular. Na verdade, o conteúdo audiovisual, as pessoas hoje, e principalmente os jovens, que é o nosso público-alvo, a gente costuma dizer que como eles estão inseridos numa era da imagem, o conteúdo audiovisual é uma forma de leitura que eles precisam saber fazer. Não é à toa que países como a Suécia, como a Argentina, por exemplo, já colocaram o audiovisual na formação básica. Porque eles entendem que o jovem, desde cedo, ele tem que aprender que o audiovisual também é um tipo de leitura. Também é uma plataforma onde você pode ler, entender e existe um discurso. E por mais que a gente esteja acostumado a toda hora estar recebendo esse conteúdo audiovisual, entender que por trás desse conteúdo existe uma maneira de ler, de entender e compreender como ele é usado, para nós, pelo menos, é especialmente importante no sentido que a gente pensa na formação não só de quem está no ensino superior, que é um dos nossos públicos, mas principalmente de trabalhar com esse público de ensino fundamental, de quinta, sexta, sétima série, para que eles cheguem já no ensino superior educados em termos de audiovisual. Tanto de ler como produzir, né? Como usar o audiovisual como ferramenta. Porque muitas escolas elas já possuem os equipamentos, né? Já possuem, inclusive, tem projetos junto ao Ministério da Educação, ao Ministério da Cultura, que esses equipamentos acabam chegando, projetores, câmeras até as escolas. Mas o que falta muitas vezes é essa técnica para melhor utilização desses equipamentos. E essa é uma ideia também do projeto Ponto de Cinema, através de oficinas, como a gente já viu também na reportagem, não é? De levar esse conhecimento dessa técnica de produção para que os alunos se apropriem também da produção audiovisual. Fazer roteiro, captar imagem, editar imagens. Porque qualquer história pode ser contada, né, através do cinema, e a gente viu aí a criatividade também que pode ser utilizada, né, e claro que auxiliar no processo de aprendizagem. E inclusive, Bibiana, essa questão da democratização desses espaços audiovisuais é uma diretriz do próprio Ministério da Cultura, não é, Fábio? Que é de disseminar espaços e também cineclubes em municípios de todo o país. E ainda esse projeto está engatinhando, infelizmente. E também vem ser um dos objetivos, não é, do Ponto de Cinema. E também tem aquela questão da própria escola, né? A escola está acostumada a ensinar a ler e escrever. A gramática da língua portuguesa, né? Não a gramática da linguagem audiovisual. Precisa toda uma mudança de cultura, eu acho. Professor Fábio, quais ações o projeto promoveu nesse ano que passou para trabalhar a favor, então, dessa transformação de paradigma? O projeto ele tem duas linhas básicas de ação. Uma linha é de entender o cinema como uma linguagem que pode ser usada de forma pedagógica, multi e interdisciplinar. Então a gente aplica o projeto, por exemplo, aqui na universidade, em torno de cine-debates e ações e mostras temáticas que discutem temas amplos e que vão abraçar diferentes cursos. Você tem cursos da linha das ciências biológicas, o direito, a gente teve a psicologia, os cursos da faculdade de comunicação, ciências da computação, todos engajados em usar o audiovisual para discutir temas que são multidisciplinares.
Fora da UPF, quando a gente chega no público, a gente tem 2 objetivos. O primeiro é popularizar e ampliar o alcance ao cinema, e não aquele cinema que a gente vê todo dia, os blockbusters que chegam às cinema telas. Comercial, o cinema comercial não nos interessa. Na sala de cinema. Exato, a gente busca aquele cinema que nunca chega nos circuitos e que provoca uma discussão mais ampla. E nas escolas, trabalhar exatamente isso, a conscientização de entender a linguagem audiovisual, que eles conhecem, mas eles não pensam. Então, eles sabem como ela é feita, mas eles nunca tentaram imaginar como ela é construída. E a partir disso aí também a gente promover entre os professores a compreensão de que o cinema pode ser usado como uma ferramenta pedagógica muito mais ampla do que só exibir um filme para substituir uma aula. E o Ponto ganhou, nesse ano que passou, né, um edital municipal de o projeto cultura. Funcultura. E graças ao projeto Funcultura da Prefeitura Municipal, o Ponto tem hoje condições de exibir filmes, fazer projeções, e a gente tem o material de telão, a gente tem projetor, a gente tem caixa de som, então a gente pode fazer mostras itinerantes de acordo com as necessidades da escola parceira da CRE ou que seja da Secretaria de Educação. Quem são os parceiros do projeto? Bem, os parceiros é justamente a Prefeitura, né? A Prefeitura de Passo Fundo, o SESC é um parceiro importante também do projeto, e a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação também, que entram junto com essa... E a Coordenadoria Regional de Educação, que também proporciona, não é, esses espaços para que o Ponto vá até as escolas, não é, faça essas oficinas, e também no sentido de trazer alunos, não é, que também é um objetivo de trazer os alunos até a universidade, para que eles também possam participar, não é, dentro da Faculdade de Comunicação de algumas atividades, Bibiana. Professor Fábio, o que nós temos previstos para 2017, além dessas oficinas e das sessões de debate? Bom, se nacionalmente a gente está engateando no projeto também, a gente estabelece metas a cada ano. Então a gente completa 2 anos do projeto, agora já com ações externas. Para o ano que vem a gente tem 2 metas básicas. A primeira é a criação de um curso de extensão que possa ser ampliado para além da Faculdade de Comunicação. E o segundo é uma ação junto ao público de terceira idade da Comai, que é o antigo DAT, onde a gente pretende atingir mais de 3.000 idosos com mostras gratuitas à escolha deles, né? Que deve ser feita no Teatro Municipal Múcio Castro. Porque o que a gente sentiu até pelas atividades que a gente já vem realizando, principalmente os cursos de cinema que a gente vem realizando, que não é de produção, mas é justamente de linguagem do cinema. O quanto a lacuna que existia aqui em Passo Fundo e também na região, e o perfil do público que vem procurando esses cursos, Bibiana. A procura é muito grande, muito grande, e um perfil assim, desde jovens, não é, acadêmicos, como pessoas também assim que são apaixonadas pelo cinema e querem entender um pouquinho mais dessa metalinguagem do cinema. Quer dizer, não também. São só alunos de comunicação. Não são só alunos de comunicação. Várias áreas. E outra questão interessante também é que justamente essa questão da extensão e da pesquisa, né, que o projeto também consegue trazer, como vem aumentando o interesse dos alunos no núcleo de estudos, né, no grupo de estudos de cinema, e também até dos próprios trabalhos de conclusão de curso voltados à linguagem audiovisual. E a gente acredita que isso também é em função de todo esse trabalho de extensão que vem sendo realizado na Faculdade de Jornalismo. Bom, nós ainda temos muito mais para falar sobre o Ponto e a gente volta depois do intervalo. Até lá! Voltamos com o Universidade Aberta. O programa de hoje fala sobre o projeto de extensão Ponto de Cinema, do curso de jornalismo da Faculdade de Artes e Comunicação. Continua comigo o professor mestre do curso de jornalismo, Fábio Rockenbach, e nesse segundo bloco recebemos a aluna extensionista voluntária, Maria Eduarda Eli. Tudo bom, Maria Eduarda? Tudo bem. Antes de eu conversar com a Maria Eduarda, eu queria só retomar com o professor Fábio os outros parceiros do projeto que não são os parceiros institucionais, ou governamentais, vamos dizer assim, né? Que é, por exemplo, a Casa de Cultura Vaca Profana, que é um movimento super bacana que está surgindo em Passo Fundo e que já é um parceiro do Ponto de Cinema. É uma parceria que surgiu muito antes da gente conseguir, por exemplo, as licenças de exibição, porque antes a gente sabia que conseguiria exibir filmes lá, já houve uma busca deles e nossa por eles, foi uma coisa simultânea de a gente conseguir fazer um tipo de parceria. E quando a gente conseguiu a licença de exibição, a gente fez questão de colocar a Vaca Profana entre eles. Na Vaca a gente tem agora, por exemplo, encerrando o ano, o encerramento de um ciclo de uma mostra temática que é o Mulheres Dirigem o Cinema. Então a gente já fez 4 exibições do tema. Tem uma procura muito grande de um público que é muito específico, que era o que a gente queria.
um público que está acostumado a buscar um material mais alternativo e debater em torno dele. A gente já fez exibições sobre cinema e educação ali dentro também, então a Vaca talvez seja uma das nossas parcerias mais ativas, em termos de que eles muitas vezes propõem o tema e a gente vai trabalhando em cima disso. E a gente tem também as empresas de comunicação, o Jornal Nacional, a 99 UPF, que sempre ajudam na divulgação desde o início do projeto, e uma parceria que é inestimável, que é o do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, que muito antes do Ponto de Cinema, lá em 2013, já recebia o Núcleo de Estudos em Cinema para passar tardes inteiras lá debatendo sobre cinema. Pois é, nós falamos do núcleo, que já existe há muito tempo. Como é que surgiu o Ponto? Da onde vem a ideia desse projeto? A ideia do Ponto veio do próprio núcleo. O núcleo é um grupo de professores e alunos que se reuniu a partir de 2013 para simplesmente conversar e aprender sobre cinema em torno da própria exibição, em torno da análise das cenas. Evoluiu a tal forma que os próprios alunos começaram a dizer que a gente podia ir dar um passo adiante. Então a gente tinha uma ideia inicial de criar um cineclube, só que o cineclube a gente achou que era muito pouco para todo o potencial que a gente tinha dentro da Faculdade de Artes e Comunicação, dentro do curso de jornalismo. Então o projeto do Ponto, que a princípio seria só de exibição, começou a se transformar em um projeto de popularização, resgate e discussão, que é o que a gente faz no núcleo desde 2014, mas abraçando o público externo e um público das escolas. São 2 anos de projeto e o núcleo vem... O núcleo, na verdade, era uma coisa que era completamente fora do projeto. Agora ele passou a ser um dos braços do projeto que ajuda a sustentar essa parte de disseminação cultural, né? Maria Eduarda, todo esse cenário super bacana desenhado pelo professor Fábio, pela professora Nádia, né, de oficina, visitas nas escolas, assistir filme, debater, qual é o papel do bolsista ou do aluno extensionista dentro desse projeto? Bom, dentro do projeto hoje nós somos 13 bolsistas. Tem diferentes funções para cada bolsista. Eu, particularmente, trabalho com os videocasts. A gente procura levar a linguagem audiovisual de uma maneira mais divertida, mais descontraída para o público das redes sociais. Então, trabalhando com diferentes diretores, trabalhando com movimentos de câmera, trabalhando com as diferentes linguagens mesmo. Mas, fora isso, a gente tem os podcasts, que são grupos de discussões gravados em áudio mesmo, os vídeos especiais, onde as pessoas de dentro da universidade e de fora da universidade podem dar dicas e falar um pouco sobre um filme que gostou, para a gente poder mesmo analisar. E fora isso, muito importante também os cinedebates, né? Que a gente leva para dentro da universidade a interdisciplinariedade dessa linguagem. Então, professores de sociologia, professores de filosofia, professores de diversas áreas podem ajudar a gente a debater essa linguagem. Então, um bolsista, um extensionista, ele tem diversas funções, todas procurando levar tudo que a gente aprendeu dentro da universidade, através da linguagem audiovisual, para a comunidade. E tu assiste muito filme? Ah, eu adoro. Eu, particularmente, antes de entrar na universidade, eu fiz 8 anos de teatro, então eu já tinha um grande envolvimento com essa área da arte, né, da atuação mesmo, e quando eu entrei na universidade, no curso de jornalismo, e soube que eu ia ter uma matéria como, por exemplo, Fundamentos da Linguagem Audiovisual, eu fiquei fascinada. Como é tu imaginar que tu vai ser uma profissional que vai trabalhar com aquilo que todo mundo faz para se divertir? Ai, é muito bom. Na verdade, é tão legal estar do outro lado, porque assim, tu acha que é uma coisa muito mais simples do que aquilo tá pronto, mas tem tantas pessoas que podem trabalhar através da linguagem audiovisual, tem tantas funções por trás de um filme, por exemplo, que estando do outro lado é uma visão completamente diferente. Professor Fábio, uma das coisas que envolvia a produção audiovisual, né, era a dificuldade que existia até bem pouco tempo atrás de se acessar, por exemplo, equipamentos, de fazer a edição desse material, de ter acesso àquilo que permite a produção de um vídeo, mesmo que de curta-metragem. E talvez isso fosse uma coisa que dificultasse, inclusive, a entrada desse conteúdo dentro da escola regular, por exemplo. Mas hoje há uma popularização das ferramentas tecnológicas que permitem a produção e edição audiovisual. Como é que isso impacta no entendimento, no conhecimento e na entrada da linguagem audiovisual na vida das pessoas, como não mais só como algo que eu assisto, mas como algo que eu faço, né? Nós, por exemplo, usamos isso, porque a gente não precisa ter necessariamente uma ilha de edição profissional para poder trabalhar. Então, muita coisa que a gente faz também é usando o material, o próprio computador, o próprio celular. Na escola, o que a gente faz, como a escola não tem condições de ter máquinas profissionais, os alunos usam suas próprias câmeras do celular. Eles editam como? Usando o próprio notebook.
Então, mesmo que você não tenha muitas condições, você edita, você grava, você roteiriza, você envia, você pode disseminar esse conteúdo em YouTube, em Vimeo, em outros locais, você pode usar as redes, então produzir já não é mais um segredo. O grande segredo é realmente saber o que produzir e como fazer, que é o que a gente busca fazer. Essa popularização é muito boa, de um lado, porque ela acaba permitindo que todo mundo tenha acesso à produção e também à visualização. Por outro lado, ele também acaba disseminando vários tipos de conteúdo que muitas vezes nem sempre são os conteúdos mais ideais para a gente poder entender um pouco de audiovisual. O que a gente busca, o aluno conhecer exatamente o que ele está fazendo e conhecer aquilo que ele está vendo. No nosso tempo, pelo menos no meu tempo, no ano da Duda, assistir alguns filmes era muito mais difícil. Então você tinha um acesso que era muito mais dificultado. O que eu percebo hoje nas redes é gente jovem, 16, 17 anos, que tem acesso ao material e a uma cultura cinematográfica que eu, por exemplo, levei 20 ou 30 anos para conseguir. O que é reflexo também desses tempos de mundo online, dessa era da imagem, tudo que a gente está inserido. Professor, eu tenho alguns dados aqui que vocês nos forneceram do projeto, né? E que talvez ajudem a entender um pouco esse cenário da produção audiovisual no Brasil. Como, por exemplo, até bem pouco tempo atrás, 5, 6 anos atrás, apenas 12% dos municípios brasileiros possuíam cineclubes cadastrados no Cine Mais Cultura do governo, segundo o MINC. O número difere daquele apresentado pelo Conselho Nacional de Cineclubes, entre os seus cadastrados, 454 em todo o Brasil. Né? Do que advém essa distinção? Quer dizer, existe muito cineclube por aí, eles não se cadastram? Eles são coisas mais informais, é isso? Existe. Na verdade, o cineclube, da maneira como a gente entendia ele antigamente, é aquele cineclube que recebia o material do rolo para poder fazer exibição. Então ele era cadastrado, ele tinha que receber uma cópia autorizada, ele tinha que ter uma autorização específica. Hoje você consegue criar um cineclube usando um DVD e um projetor. Então ele entra numa outra espécie de registro que é um pouco diferente daquilo que o Ministério tem e que a associação tem. Mas o fato é que ainda é um número muito inferior ao que o Ministério quer. O Ministério quer 37% dos municípios, ou seja, 1 em cada 3 municípios do Brasil, no mínimo, tem um cineclube. Mas e existe algum tipo de ajuda para os municípios que se dispuserem a criar um cineclube? O Ministério tem ações parecidas com a Programadora Brasil, que enviam material para poder fazer essa exibição publicamente. O problema é que, o que a gente tem aqui em Passo Fundo, por exemplo, nós temos o SESC e a Prefeitura, que eram antigas parceiras da Programadora Brasil, e quando encerra o contrato, eles têm uma infinidade muito grande de filmes que não podem ser reproduzidos, porque o contrato não foi renovado. E como a gente muda o Ministério, mudam as direções, mudam também as políticas. Então hoje, por exemplo, há uma infinidade de títulos nacionais que a Prefeitura poderia exibir e que não pode por uma questão burocrática. Então, a cada vez que muda o governo, muda um pouco a política. Então, a nossa dificuldade é essa. O que a gente consegue ter aqui é aquele caminho que é um pouco diferente do caminho habitual de usar o rolo, o projetor, que é usar os meios digitais, usar o DVD. Por isso, a gente conseguiu autorização com a MPLC de exibição de filmes usando o DVD. É uma exibição que dura 1 ano, uma autorização que dura 1 ano. Que muda, então, antes era rolo, agora é DVD. O DVD parece mais simples. Muito mais simples, muito mais simples. Então, o cineclube clássico, aquele que a Associação Nacional gostaria. Tem, ainda existe muito. Santa Maria, por exemplo, uma cidade que tem um movimento cineclubista muito ativo, muito forte, e que era o que a gente sentia muita falta aqui. Infelizmente, é muito mais caro, é muito mais difícil, o acesso aos filmes também é dificultado. Então, o que a gente tenta é simplificar usando os meios mais normais, que eu acho que é o que o Ministério também está querendo fazer. E quem foram os grandes nomes de diretores ou de filmes debatidos esse ano, os que mais se destacaram? No Núcleo de Estudos em Cinema, a gente debateu o cinema contemporâneo, nacional. Então, a gente debateu lá O Lobo Atrás da Porta, Que Horas Ela Volta. A gente debateu a obra do Orson Welles, que teve uma mostra do SESC. Então, o SESC exibiu toda a filmografia do Welles e a gente debateu durante uma tarde toda a obra do Welles e aprendeu a compreender a obra dele. Falamos sobre Brian De Palma, a gente falou sobre Coppola, sobre O Poderoso Chefão. A gente teve temas muito mais voltados para o feminismo, como é o caso da mostra da Vaca Profana, né? Então, diretores, a gente já teve debate sobre Martin Scorsese, sobre cinema de terror, a gente já teve debate sobre Hitchcock, sobre François Truffaut, sobre Stanley Kubrick, sobre 2001, Os Incompreendidos. Quer dizer, faz 2 anos que a gente está tentando semear essa sementinha lá no pessoal para que eles saiam um pouco daquele material padrão habitual e tentem pegar diretores um pouquinho mais complexos para compreender. Até para entender a figura do diretor, né? Às vezes quem gosta de cinema muitas vezes conhece o filme pelo diretor, mas a grande maioria das pessoas conhece o filme pelo nome do filme e porque ele foi parar numa rede de cinemas, né? E não porque
acompanha a trajetória, a gente só fica mais sabendo dos diretores na época do Oscar, né? E eu sou defensor da teoria do autor. Eu acho que o diretor, ele faz toda a diferença. Você pega um filme de Scorsese e entrega para um diretor completamente sem talento, o mesmo roteiro e a mesma equipe, é um filme diferente. Então, o que a gente busca também, por isso que a gente passa uma tarde debatendo um diretor, para que os alunos, ao avaliar, ao ver todos os filmes deles, consigam entender qual é a marca daquele diretor, o que diferencia ele, como é que ele usa a linguagem, por que ele é tão relevante na história do cinema. Aí o cinema começa a se encaixar, né, como a sétima arte mesmo, né? E a gente começa a entender por que o cinema é arte. E ele é a sétima arte porque ele abrange todas as outras numa arte só. Ele tem a pintura, a música, ele tem a escultura, ele tem o teatro, ele tem a dança. Tudo isso pode ser condensado em um filme. Ele abrange todas elas. Bom, com essa fala do professor Fábio, eu encerro o Uni Aberta de hoje. Sei que vocês ficaram aí com um gostinho de quero mais, mas nós voltamos ano que vem, tem ponto de novo, tem Uni Aberta de novo, e você pode assistir de novo esse programa. Acompanhe os nossos programas no nosso canal do YouTube ou pelo site nextjor.com.br. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!